Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade de onde nós paramos. Vamos só aqui recapitularmos o que nós já vimos até então. A aula de número 1, nós vimos como é cobrado, como o examinador cobra a Lei Maria da Penha nas provas de concurso, como é feita a cobrança, como as perguntas elas são elaboradas, a questão da literalidade da lei, etc. Na segunda aula, nós começamos propriamente dito a analisarmos do artigo 1º até o artigo 4º. E aí, o que eu combinei com vocês? Que agora, na aula de número 3, nós daríamos início do artigo 5º ao artigo 7º e, posteriormente, vim com questões. Então, sempre vai ser assim. Analisa o artigo, venho com questão. Analisa o artigo, venho com questão. Para que o conteúdo venha se fixar. Ok? Então, agora, a aula de número 3, nós vamos abordar desde o artigo 5º até o artigo 7º. Pessoal, vamos lembrar aqui, eu sempre vou fazer dessa forma. Vamos analisar esses artigos com muita calma. Por quê? Porque os artigos, tanto aqui, principalmente o artigo 7º, que nós vamos analisar nessa aula, ele é extremamente cobrado em prova. E vocês vão ver que o examinador, em diversas vezes, ele tenta confundir o candidato. E é uma confusão que, por exemplo, se eu falo da violência psicológica, da violência moral, dependendo se a pessoa não leu, não teve contato, enfim, pode ser que ela venha em algum momento se confundir. Ok? Então, por isso que essa leitura vai ser feita de uma forma muito, mas muito delicada. Então, vamos lá. Começaremos a partir do título 2, que eu vou tratar propriamente dito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós vamos tratar então aqui das disposições gerais. O artigo 5º, ele vai nos dizer o que é a violência doméstica e familiar. Então ele vai me dizer que, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o artigo 5º ele vai te falar assim, ó, para efeitos dessa lei, eu tenho como violência doméstica e familiar isso aqui. Então, entende, o artigo 5º ele vai dizer o que é a violência, o que caracteriza a violência doméstica e familiar. Eu tenho qualquer ação. E eu volto a repetir. Palavras como qualquer, todos, todas, esses tipos de palavra, eu costumo falar que são palavras que vão generalizar muito. Então, cuidado, porque sempre que eu vou analisar um artigo e eu vejo que tem esse tipo de palavra, eu olho e falo, peraí, tem que tomar cuidado. Porque aqui pode ser um ponto que, se o examinador ele cobrar, se ele mudar e eu não prestar atenção, eu posso errar. Porque o examinador, muitas das vezes, ele só vai trocar uma palavra, um conceitozinho que você, às vezes, ali na hora da sua prova, leu rápido e você, tá certo. Cuidado. Então, eu tenho como violência doméstica e familiar qualquer, seja uma ação ou omissão, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí aqui vocês vão ver que o que nós lemos aqui vai se elencar lá no artigo 7º. Então, o que eu tenho como uma configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher? Qualquer seja a ação, então o ato de agir ou o ato de se omitir, então seja a ação ou seja a omissão, que ela é baseada no gênero que vai lhe causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ok? Vamos continuar. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica,
Compreendido. Então, o que que eu tenho na unidade doméstica? Eu tenho um espaço de convívio. Aí que eu vou até trocar minha caneta. Permanente de pessoas. Então, eu tenho um lugar, um espaço, em que eu tenho uma convivência permanente, com ou sem vínculo familiar. Então, a unidade doméstica, eu tenho um espaço de convívio, pessoas com ou sem vínculo familiar. Inclusive, as esporadicamente agregadas. O que é esporadicamente? Aquilo que não é permanente, de forma esporádica. Então, eu tenho na unidade doméstica, presta atenção, um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive a esporadicamente agregada. Já o inciso segundo vai me dizer no âmbito da família. Então, o primeiro eu tenho o que é uma unidade doméstica, que eu falo da violência doméstica. No segundo, eu falo da família, o que eu tenho configurando o âmbito da família. Então, no âmbito da família, eu tenho uma comunidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados. Então, no âmbito da família, eu tenho tanto aqueles que são considerados os parentes ou que se consideram unidos por laços naturais, tá? Ou que já é familiar, por afinidade ou por vontade expressa. Então, no âmbito da família, eu tenho uma comunidade formada por indivíduos, podem ser ou não aparentados, sendo unidos por laços naturais, por aqueles parentes por afinidade ou por vontade expressa. Rebeca, tem algum segredo nisso daqui? Gente, de todas as questões que eu peguei, na verdade, eles cobram muito, de uma forma muito forte, o artigo 7º, tá? Mas, em tese, você tem esse tipo de cobrança. Então, pegou sua lei, olha a lei, leia a lei e entenda o que está ali. Ah, Rebeca, como uma professora falou assim, gente, olha, não te garanto que vai cair. Mas se cair, vai assim. Então, se preocupe em prestar atenção. Presta atenção no conceito. Presta atenção no conceito. Por quê? Porque o examinador ele pode tentar confundir você nessa troca. Então, pega o que é a unidade doméstica e troca com o que é o âmbito da família. Entende? Não se confundam com isso, por favor. Já no inciso 3, eu tenho em qualquer relação íntima de afeto. Então, aqui você já tem algo muito generalizado, você tem qualquer relação, na qual o agressor, ele conviva ou ele tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, eu tenho, vamos parar aqui e vamos refletir. O caput do artigo, ele me dizia que eu tenho configurado a violência doméstica e familiar. Então, o artigo 5º, ele vai me trazer, no seu inciso 1, o que é essa unidade doméstica, para eu falar da violência doméstica. E no inciso 2, nesse âmbito de família, o que é família, o que eu considero família. E no inciso 3, eu tenho qualquer relação íntima de afeto, porque eu posso ter o agressor que ele não vá se enquadrar eventualmente nem como na unidade doméstica, nem no âmbito da família, tá? Tenho isso. O que eu tenho como essa configuração? Qualquer seja a ação, qualquer seja a omissão. E aí você fala, Rebeca, mas quais são os tipos de violência que podem acontecer nesse âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto? Nós vamos ver posteriormente no artigo 7º. Ok? Fechou?
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo, então no artigo 5º, eles independem de orientação sexual. Artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Isso daqui, gente, eu não sei por quê, mas isso daqui cai muito na prova. Mas é um artigo que, se for cobrado, você, mesmo que você não tenha lido, gente, é algo que vai ficar muito óbvio, porque eu tenho uma violação aos direitos fundamentais. Não foi isso que nós vemos lá na nossa segunda aula, ok? Então, parágrafo único do artigo 5º independe da orientação sexual, e o artigo 6º, eu tenho a violência doméstica e a violência familiar como uma forma de violação dos direitos humanos. Fechou? Agora, a gente começa o artigo 7º, e eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque é muito cobrado, muito recorrente em prova. Porque aqui, na verdade, é o que elenca, né, a violência, o que elenca as formas de violência. Vamos lá, então. Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós lemos no artigo 5º, eu tenho a forma doméstica e familiar. E aí vem me elencando o âmbito doméstico, o âmbito familiar e o inciso 3 que nós lemos. O artigo 7 ele vai me dizer que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o que nós vamos ler aqui, eu tenho uma forma de violência, tanto doméstica quanto familiar, que pode acontecer dessas formas. Só que tem um detalhezinho aqui. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Ou seja, você tem um rol elencado aqui e, nesse caso, nós vamos ler esse rol e entender esses pontos. A primeira violência, ela vem no inciso 1 e vai falar da violência física. A violência física, ela é entendida como qualquer conduta que venha ofender sua integridade ou saúde corporal. Então, presta atenção. Na violência física, eu tenho qualquer conduta. Então, a conduta eu não tenho elencada, mas eu tenho sendo uma forma de violação desses direitos humanos. Então, a violência física, ela consiste em qualquer seja a conduta que venha ofender a integridade ou saúde corporal. Aí você pode falar, Rebeca, como que eu gravaria para eu não me confundir com o outro? Pensa, gente, nesse corporal. Liga o corporal, né, então, obviamente, ao corpo, porque aí você vai conseguir concretizar isso. Peraí, violência física. Se eu falo do físico, eu falo de corpo. Eu falo da integridade física de uma pessoa. Ok? Então, a violência física, eu tenho qualquer seja a conduta que venha ofender a integridade ou a saúde corporal. Já a violência psicológica, eu queria muito que você se atentasse. A violência psicológica e a violência moral, porque são diferentes, tá? A violência psicológica, ela é entendida também como qualquer conduta, presta atenção, vou até trocar aqui a caneta, que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas emoções, comportamentos, crenças e decisões. Então, vamos parar aqui, ó. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos pausar aqui, vamos lá. Violência psicológica. Eu tenho qualquer conduta que vá causar um dano emocional. Então, vai tocar lá no emocional da mulher. Vai diminuir sua autoestima, vai prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento,
ou vai degradar ou controlar suas emoções. Então, na violência psicológica, eu tenho uma questão emocional. O que vai diferenciar quando eu falar da moral. Então, na violência psicológica, eu pensa essa questão emocional, tá? Pensa autoestima, ações, desenvolvimento, e que vai diferenciar depois. Mediante, presta atenção, ó, mediante a ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. Então, todas essas condutas aqui, elas estão intimamente ligadas com o psicológico da mulher. Então, quando a mulher é ameaçada, constrangida, humilhada, manipulada, isolamento, uma vigilância constante. Do mesmo jeito que pode haver um isolamento, pode haver uma vigilância constante sobre aquela mulher. Perseguição costumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer, aí que você já tem abrangência, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo, o que? A saúde psicológica e a autodeterminação. Por que eu preciso que você grave esse tipo de violência? Porque eles tentam confundir muito com a violência moral. Mas presta atenção, na violência psicológica, eu tenho em pauta ou a saúde psicológica e a autodeterminação. Então, na violência psicológica, eu tenho ali o ponto como que eu posso dizer, a forma de atingir aquela mulher, causando prejuízos na sua saúde psicológica, né, emocional e etc. Então, a violência psicológica, você tem essas ações. Humilhação, constrangimento, intimidação, chantagem, coisas que vão ali auferir no sentimento, tá? Nessa saúde psicológica. Já na violência sexual, o que que você tem aqui? Poxa, deixa eu voltar com a minha caneta aqui que sumiu para mim. Peraí, deixa eu cadê minha caneta? Ó, violência sexual. A violência sexual ela é entendida também como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Cuidado, que você não pode confundir com a violência psicológica, tá? Cuidado. Nós vamos ver que você não pode confundir com a violência. Qual que é aquela questão da violência psicológica? Vai auferir na questão da saúde psicológica daquela mulher, tá? Então, mediante intimidação, ameaça, coação ao uso da força, que ainda, aí você já tem que um ponto e vírgula, você tem essa conduta. Outra conduta também, que a induza, então vai induzir a comercializar, utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force o matrimônio, a gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, mediante chantagem, suborno ou manipulação. Outra ação já, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, aqui, gente, você tem muito que eu falo, muito verbo, muito verbo. Então, primeiro ponto, para você não confundir, vamos separar aqui esse inciso. Primeira coisa, violência sexual que você tem que gravar: constranger a presenciar, tá? Então, ali a pessoa vai presenciar. Primeiro ponto. Presenciar, a manter ou a participar. Então, mulher sendo ali obrigada tanto a presenciar, constrangida, né,
a presenciar, a manter ou a participar. Pronto. Segundo, que a induz, então que você já tem o verbo induzir e o verbo utilizar. Então, induzir a comercializar ou a utilizar a sua sexualidade que impeça, ok. Aí vem aqui, qualquer método contraceptivo ou que força a matrimônio, ok. Terceiro ponto, que limite ou anule. Então, vai limitar ou vai anular o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Aqui você tem muito ensino, muito verbo, mas quando a violência sexual ela é cobrada, já é algo que você já consegue ir de cara, tá? Só não confunda com a violência psicológica. Na violência sexual, você já consegue, dependendo da questão, você já consegue identificar o tipo, porque eles sempre perguntam assim, todas as questões que eu trouxe para vocês, vocês vão notar isso. Eles perguntam, fulano de tal passou por isso. O que foi esse tipo de violência? Ah, foi sexual? Ah, foi psicológica? Foi moral? Então, eles vão te dar um caso, vão ali elencar um rol para você relacionar uma coisa com a outra, mas eles sempre vão utilizar uma palavra-chave que você vai ver e falar: lembrei, isso aqui é violência psicológica, ok? Sempre vai ser assim. O quarto, você já tem no quarto a violência patrimonial, que também é cobrada e você também, dependendo da situação, consegue ir de cara, porque já é algo muito, como que eu posso dizer? É algo mais material, porque eu estou tratando de uma violência patrimonial. Na violência patrimonial também tem o entendimento de qualquer conduta, tá? Que configure retenção, subtração, destruição parcial, então metade ali, né, ou total dos seus bens. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, na violência patrimonial é muito tranquilo, no sentido de você conseguir identificar a sua questão de prova. Porque aqui você já tem, por exemplo, ó, instrumento de trabalho. Então você já tem algo muito material envolvido. Bem, valor, tá? E direitos ou recursos econômicos. Já a violência moral, você tem entendida como qualquer conduta que vai configurar calúnia, difamação ou injúria. Qual que é a diferença que eu preciso identificar tanto da moral e da psicológica? Quando eu falo da moral, gente, repare esses verbos. Você está falando aqui de um caso daquela pessoa frente, pensa a uma sociedade, a um grupo de pessoas, a um grupo de amigos. Porque quando você fala, por exemplo, difamação, difama uma pessoa, certo? Na psicológica, não. Você tem ali uma atuação direta na saúde daquela pessoa. Na moral, não. Na moral, você tem aquela conduta que vai caluniar, como diz aqui, né? Difamar frente a alguém, a uma pessoa, enfim, alguém da sociedade, alguém daquele vínculo daquela mulher que vai estar vendo ou ouvindo aquilo que estão falando contra ela, tá? Então, por exemplo, aquilo que fulano falou, não, aquilo é uma calúnia. Ou seja, caluniaram daquela pessoa com outra, entende? Então, há essa diferença, tá? Então, o próprio nome já diz, né, gente? É a moral. A moral é quando você vê frente às outras pessoas, ok? Então, qualquer conduta que vai configurar calúnia, difamação ou injúria. Fechou? Bom, vamos aqui treinar algumas questões e vocês vão ver como que na prática é cobrar. Olha essa questão aqui que eu achei ela muito interessante, até mesmo para nós treinarmos tudo que nós vemos aqui no artigo 7º. Quanto às formas de violência doméstica, então se eu estou falando de forma, eu falo do artigo 7º. E familiar contra a mulher,
relaciona a coluna 1 à coluna 2. Ou seja, o que eu tenho aqui? A coluna 1 me fala uma coisa e eu vou relacionar com a coluna 2. Então, primeiro, física, 2, psicológica, 3, sexual, 4, patrimonial e 5, moral. Coluna 2. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer essas necessidades. E aí? Nós estamos falando de uma violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Gente, vamos fazer isso aqui juntas? Porque essa aqui, como ela é grande, eu tive que pular alguns slides. Vamos fazer ela juntas, tá? Primeira coisa, se eu estou falando instrumento de trabalho, bem, valor, eu falo de quê, gente? Patrimônio. Eu falo de patrimônio. Segunda opção, qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Integridade e saúde corporal. Eu falo de violência física, psicológica, sexual ou moral. E aí? Violência física. Terceiro, qualquer conduta. Opa, qualquer conduta que, dentre outras, limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Daquele rol imenso que nós lemos agora há pouco, eu estou falando de qual violência? Psicológica, sexual ou moral? Sexual, era uma da... Achei que era para ser um 3, né? Era para ser um 3. Pronto. Quarto, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Eu falo da violência psicológica ou moral? Violência moral. E aqui a conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, eu tenho 2, tá? Deixa eu apagar aqui para eu poder o slide. E aí? Aí vem te perguntando, qual que é a ordem correta, gente? Nós fizemos agora. Letra A, 4, 1, 3, 5, 2. Fechou? Aí, com essa primeira questão, vocês já conseguem ir vendo como que é cobrado. Ou seja, o que eu, no seu lugar, faria? Estudando. Pegaria esses artigos e leria. Analisaria. Como eu falo, ó, eu sempre gosto de ter aqui, ó, física. Pegaria meu marcadorzinho, iria marcando, tá? Gente, se travar de vez em quando, é porque pra mim às vezes tá travando um pouquinho, mas o importante é o conteúdo. O importante é aparecer o slide. Aparecer o slide tá ótimo. Aí eu trouxe aqui, tá? Bem bonitinho. 4, 1, 3, 5, 2, tá bom? Mais uma questão. À luz da Lei 11.340, é correto afirmar que, letra A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos? Letra B. Tal norma não é aplicável aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes de sexo feminino. Desculpa, gente. Letra C. Não caracteriza violência moral a conduta que figura calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Letra D. É permitida a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cestas básicas ou outra de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Ou letra E. Aplica-se a Lei 9.099, que é os juizados especiais cíveis e criminais, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com
Nós lemos lá no artigo 6º. Hum? E aí? Arrisca? Letra A. Violência doméstica e familiar contra a mulher continua na ação de violação. Artigo 6º. Show? Assinale a alternativa correta sobre a Lei Federal 11.340, que estabelece como qualquer conduta que figure a destruição parcial ou total de objetos da mulher pelo seu agressor. Eu falo de uma violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Presta atenção. Destruição de objeto. Se eu falo de objeto, eu falo de coisa. Se eu falo de coisa, eu falo de patrimônio. Violência patrimonial, tá? Mais uma questão. Assinale a alternativa correta sobre a espécie de violência que a Lei Federal 11.340 indica em termos expressos e precisos. Então, tá na lei. Como qualquer conduta contra a mulher que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça. Violência psicológica, moral e material, uxória ou extracorporal. E aí? O que aqui ia te ajudar muito? Dano emocional. Ações de emoções. Por que eu estou falando aqui? Emocional. Digo emocional ao quê? Psicológica. Não é moral. Moral, estou falando de calúnia, injúria e difamação. Psicológica, eu falo desse dano emocional, tá? Psicológico, autoestima, ok? A Lei 11.340, ao tratar das formas de violência contra a mulher, entre outras, determina que a violência física é entendida como qualquer conduta que ofende. Então, a violência física, o que a violência física ofende? A moral da cidadã, sua integridade ou saúde corporal, psicologicamente, de forma verbal ou de forma direta ou indireta. Violência física. O que eu tenho na violência física como parâmetro de ofensa? O que eu tinha falado com vocês? Pensa na integridade ou saúde corporal, ok? Mais uma aqui para finalizar. Carla é casada com Antônio e o relacionamento deles é caracterizado por condutas abusivas da parte de Antônio, que causam a Carla, ou de novo meu microfone, que causam a Carla danos emocionais e a diminuição de sua autoestima. Então, presta atenção. Carla é casada com Antônio e esse relacionamento é caracterizado por condutas abusivas por parte de Antônio, que causam a Carla danos emocionais e a diminuição da autoestima. Nessa situação hipotética, conforme as disposições da Lei Maria da Penha, está caracterizada a violência. Presta atenção. Eu tenho dano emocional e diminuição de autoestima. Então, eu tenho uma característica dela, emocional, autoestima, é personalíssimo. É a pessoa que ali vai sofrer de forma psicológica, patrimonial, física ou moral. E aí? Psicológica. Por quê? Porque eu tenho os danos emocionais e a diminuição da autoestima. Fechou, pessoal? Bom,
Muito obrigada a todos e a todas. Que Deus abençoe grandemente. Na nossa aula de número 4, nós vamos começar o artigo 8º e artigo 9º. Rebeca, por que que não vai para o 10º também? Gente, porque o 9º, ele é enorme, o 8º também. No 8º nós temos, ó, 9 artigos, ó, 9 incisos, 9 artigos. Oi, gente, enfim. E no artigo 9º nós temos 8 parágrafos, tá? Mesmo ritmo, venho com o artigo e venho com isso. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Que Deus abençoe. E até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.